Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, as nossas melhores vibrações de saúde e paz a você que nos acompanha e prestigia com a sua audiência. Em nossos programas, temos sempre falado sobre as lições que Chico Xavier nos transmite. As lições que ele tinha oportunidade de nos transmitir nas conversas, nos diálogos conosco, e com diversos amigos ao término das reuniões. Fosse na comunhão espírita cristã, ou no grupo espírita da prece, ou mesmo lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, conforme muitos que tiveram oportunidade de conviver com ele em Pedro Leopoldo puderam anotar. Em um de nossos mais recentes livros, organizados por nós, Hilárias e Sábias Lições, de Chico Xavier, livro que é da LEP, da editora LEP, de Uberaba, nós anotamos diversos casos interessantes, lições edificantes e que nos servem de orientação para a vida. Certa vez, Chico nos falava a respeito dos centros espíritas. Para ele, se possível, um centro espírita jamais deveria fechar as portas. Na condição de pronto socorro espiritual, o centro espírita deveria funcionar 24 horas, sempre com alguém para atender aqueles que, porventura, fossem bater às suas portas. Ele nos disse: compreendo que ainda não estamos preparados para isso. Mas os centros espíritas não deveriam fechar as suas portas. Deveriam permanecer abertos durante o dia e a noite, abertos 24 horas. Às vezes, a pessoa está precisando de um passe, de uma oração, está desesperada, pensando em dar fim à vida. Centro espírita é também um hospital. E o que pode acontecer ao doente que recorre ao hospital e o encontra de portas fechadas? Talvez mais para frente, não é? Os nossos centros possam contar com voluntários para que permaneçam sempre de portas abertas. Era o pensamento de Chico, que o centro não deveria fechar as suas portas. Aliás, como muitos centros continuam com as portas fechadas por conta da pandemia, dessa pandemia do coronavírus, muitos centros espíritas retomaram apenas parcialmente as suas atividades.
alguns ainda não retornaram a todas as atividades que são mantidas na casa. Chico tinha esse pensamento, dizendo que o centro espírita é um hospital e, na medida do possível, nós precisaríamos contar com voluntários, não é? Voluntários que se alternassem na casa para atender as pessoas. Atender as pessoas, por exemplo, nós já fomos procurados por muita gente, aqui mesmo em Uberaba, fazendo a pergunta: Marcele, você sabe onde é que tem um centro espírita que transmite passe de manhã? Ou você sabe onde é que tem um centro espírita que transmite passe à tarde? E é difícil, não é? É muito difícil que um centro espírita se organize para manter um trabalho de passes pela manhã ou à tarde, não é? Atendendo as pessoas que necessitam. Em seguida, nas lições aqui, nas páginas que nós organizamos, certa vez Chico nos escreveu falando a respeito da face de Jesus. Interessante, né? A face de Jesus. Como era a face de Jesus? Os seus traços fisionômicos, os seus olhos, os seus cabelos, a sua boca, enfim, como era o seu rosto, a sua face. E Jesus, Chico falando a respeito da face de Jesus, ele nos escreveu certa vez: a face de Jesus, desde a escola primária, perguntava a mim mesmo como seria o semblante dele, o benfeitor incomparável. Muito cedo caminhava para a mediunidade. Indagava dos espíritos amigos como seriam os traços fisionômicos do Senhor. Os benfeitores espirituais me determinavam procurá-los nas crianças doentes e desamparadas e nas pessoas abatidas, sofredoras, andrajosas ou feridas. Certa vez meu pai, impressionado com a minha persistência em recortar retratos do Senhor de jornais e revistas, me perguntou: Chico, que nome terá Jesus no céu? Eu, que estava sempre induzido pelos amigos espirituais a procurar a divina face nos sofredores e nos infelizes, imaginei que o Senhor, sendo o conforto e a providência dos tristes e dos desventurados, deveria ter no alto um nome de luz, e respondi: meu Pai, eu penso que no céu Jesus se chama alegria, pois todos os que sofrem na terra estão esperando por ele. Olha a resposta que Chico, ainda jovem, deu a seu pai, porque o seu pai, o senhor João Cândido, também perguntou a ele, não é? Meu filho, Chico, que nome terá Jesus no céu? E Chico respondeu: meu pai, eu penso que no céu Jesus se chama alegria, pois todos os que sofrem na terra estão esperando por ele. Porque, de fato, Chico nos contava que, desde criança, ele tinha esse hábito de recortar figuras que retratassem Jesus, retratassem a face de Jesus. Quando vinha, às vezes, ter às suas mãos um periódico, um jornal,
uma revista, uma publicação qualquer com a face de Jesus, ele recortava. Ele colecionava, não é? Como ele fala aqui, ele que sempre vivia induzido, não é? Ele vivia induzido pelos amigos espirituais a procurar a divina face. É interessante esse hábito de Chico, desde criança, de colecionar, não é? Essas gravuras, como também ele colecionava, quando ele era católico, ele colecionava as estampas com as imagens dos santos que ele ganhava do padre lá na igreja em Pedro Leopoldo. Ele chegou a trabalhar lá, ajudando na celebração das missas, como também trabalhou dando aulas de catecismo para as crianças. Então, o padre Sebastião Scarzelo sempre doava, né, às crianças, e ele ganhava. Ele ganhava muitas estampas dos santos, né, lá na igreja de São Sebastião. E ele então ia colecionando, já evidenciando o seu compromisso com a espiritualidade desde menino. Uma outra coisa interessante aqui de Chico, escrevia na charrete. Olha, é um fato muito interessante, porque nós sabemos que Chico, quando desencarnou em 2002, ele deixou 412 livros editados. Hoje são mais de 500 livros, muitos livros foram editados póstumamente. Alguns amigos foram colecionando, organizando páginas que permaneceram inéditas. São mais de 500 livros publicados da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. E ele, para escrever tanto, ele não perdia tempo. As suas irmãs contavam que ele escrevia aproveitando qualquer espaço de tempo, aproveitando qualquer minuto, ele se dispunha a escrever. E às vezes escrevia conversando com elas. Ele estava escrevendo, como este caso aqui, olha. Escrevia na charrete. Em Pedro Leopoldo, um homem simples tem um sorriso que ilumina os olhos, falando de Chico Xavier. José Jerônimo da Silva foi charreteiro do médium. O Chico ia de casa até a fazenda Modelo, a charrete é que levava, porque era uma certa distância, alguns quilômetros. Creio que uns 30 anos quase. Nós trabalhávamos juntos na fazenda Modelo, onde eu fui tratador durante 40 anos. Conta aqui o José Charreteiro. Vinha buscar o Chico às 8 horas da manhã e trazia às 11 para o almoço. Voltava para a fazenda ao meio-dia e trazia de volta às 5 horas da tarde. Quase todas as vezes que eu estava com ele, Chico ia escrevendo na charrete. Vejamos bem, aproveitando o percurso entre a sua casa e a fazenda Modelo, um percurso talvez aí de uns 5, 6 quilômetros, não mais do que isso, Chico ali ao lado dele, escrevendo, colocava o caderno, colocava os papéis no colo e ia escrevendo. Como a irmã dele nos conta, não é? A dona Lucília Xavier, que era filha do segundo casamento de seu pai. E ela falava, não, o Chico aproveitava toda e qualquer oportunidade para escrever. Às vezes, conversando com a gente,
Ele conversava e estava escrevendo. Quase todas as vezes que eu estava com ele, Chico ia escrevendo na charrete. Ele não gostava de me ver bater nos animais. E dizia: deixa, meu filho, que eles vão sozinhos, não precisa bater. O Chico conta, o Zé Charreteiro contando, né? Que o Chico não gostava que se batesse nos animais. Até tem um caso muito interessante acontecido aqui em Uberaba. O Chico era assim, na proteção dos animais. Certa vez, o Chico descia sempre ao centro da cidade, ele ia aos Correios. Ele ia aos Correios sempre que podia. A correspondência era muito numerosa, ele tinha uma caixa postal lá nos Correios, e ele ia buscar a correspondência e levar a correspondência. E ele nos contou que certa vez ele viu que um carroceiro estava espancando o cavalo. O cavalo havia caído, ele não havia aguentado subir um morro. Era um morro muito íngreme, era um morro muito forte, uma subida muito forte. A carroça estava com peso e o cavalo já cansado, idoso, era um cavalo idoso, um cavalo já não estava bem alimentado, magro, o cavalo caiu. O cavalo caiu e o carroceiro, furioso, começou a bater no cavalo, a espancar o cavalo. Pegou lá um pedaço de pau lá e começou a bater no cavalo. E o Chico interviu. O Chico se aproximou e começou a conversar com ele. Olha, o senhor não faça isso. Porque o Chico conhecia animais como ninguém, porque ele trabalhou na Fazenda Modelo. Ele conhecia boi, ele conhecia cavalo, ele conhecia animais como ninguém. Ele tinha um grande conhecimento, tanto é assim que tem o dedo dele também nessa questão aqui em Uberaba do gado zebu. Uberaba hoje é considerada a capital do gado zebu, capital mundial do gado zebu, e deve isso também a Chico Xavier, mas é outra história, vamos contar numa outra oportunidade. Chico se aproximou lá daquele senhor, estava furioso, batendo no cavalo. O Chico disse para ele: olha, meu amigo, ele está cansado, está doente, ele não aguenta com este peso. Já é um cavalo de certa idade, só de olhar para o cavalo, Chico sabia, é um cavalo de certa idade. E o homem respondeu, e nervoso, e furioso. Aí Chico falou assim: o senhor me vende este cavalo? Naquele momento ali, tinha muita gente ali, o pessoal foi se aproximando, né? O pessoal foi se aproximando, e o Chico disse assim: o senhor me vende este cavalo? O homem falou assim: se o senhor me pagar o que eu quero nele, eu vendo, porque ele não está prestando para mais nada, ele não está valendo para mais nada. Se o senhor me pagar o que eu quero, eu vendo. Aí o Chico pagou o que o homem queria e um pouco mais. Deu o que o homem queria e um pouco mais. Aí naquele momento, então o Chico adquiriu o cavalo. Comprou o cavalo, né? Deram um jeito lá, tiraram o cavalo da carroça, o cavalo se colocou de pé, ofegante, e Chico, eles amarraram uma corda no pescoço do cavalo, só uma corda, e o Chico foi puxando o cavalo pelas ruas de Uberaba, até chegar na Comunhão Espírita Cristã, que ficava num bairro distante. Ele foi levando o cavalo, que o foi acompanhando, cansado. E em frente à Comunhão Espírita Cristã havia um quintal muito grande, um terreno assim vago, abandonado, com muito capim. Aí o Chico falou assim: falou para o cavalo: olha, você agora vai conhecer aqui a aposentadoria. E deixou o cavalo
neste terreno, até que um amigo dele, que era fazendeiro, um amigo do Chico que era fazendeiro, pegou o cavalo e levou para a fazenda e lá soltou o cavalo no pasto. Então, Chico Xavier era dessa forma, dessa maneira, com os animais, não é? E nós estávamos aqui falando do fato de Chico ir escrevendo na charrete e às vezes conversando com as pessoas. Eu vou dizer uma coisa, uma vez nos foi contado um caso por um novelista da Globo, um escritor, o senhor Walter Negrão. Estive com ele lá em São Paulo, até jantamos com ele lá em certa noite, fomos falar lá no Centro Espírita Alta de Souza, que era dirigido pela esposa dele, do Walter Negrão. O Walter Negrão disse que certa vez esteve visitando Chico Xavier na comunhão espírita cristã. E ele foi reconhecido pelo Chico, e o Chico o apresentou aos amigos: olha, esse aqui é o nosso Walter Negrão, ele também é escritor, novelista, porque o Walter Negrão tinha ido a Uberaba porque ele criava boi. Era época de exposição agropecuária em Uberaba. Ele foi negociar bois, ele tinha vindo a Uberaba negociar bois e aproveitou para conhecer Chico Xavier. Aí Chico o identificou e tudo, e ele nos contou que o Chico falou assim: olha, Walter, você também é escritor e você tem uma certa curiosidade para saber como é que funciona a psicografia. A reunião já acabou, a reunião de psicografia já acabou, mas com a permissão de Emmanuel, você vai ter uma ideia de como funciona a psicografia. E diz o Walter Negrão que o Chico chamou para uma salinha ao lado, era a sala do receituário mediúnico. Eles entraram para lá com mais 2 ou 3 amigos, e Chico, então, pediu umas folhas de papel. Ele pediu umas folhas de papel, as folhas que ele psicografava, as laudas de papel, tipo papel chamex, não é? E alguns lápis. À época, ele psicografava a lápis. Então, eles fizeram uma prece rápida ali, o Walter Negrão ali, né? Fizeram ali uma prece rápida, aí veio a grande surpresa do que Walter Negrão nos contou, porque esse fenômeno, pessoalmente, nós nunca tivemos oportunidade de observar. Diz o Walter Negrão que o Chico, ele pegou os papéis e dividiu em 2, com as 2 mãos. Ele dividiu aquelas laudas em 2 montes de papéis. Concentrou-se e começou a psicografar ao mesmo tempo com as 2 mãos. Depoimento do Walter Negrão. O Walter Negrão disse assim: impressionante. Ele escrevia com as 2 mãos. Em uma mão se comunicou o espírito de André Luiz e na outra mão se comunicou o espírito de Humberto de Campos. Fenômenos envolvendo um extraordinário médium que foi Chico Xavier, um espírito luminar, apóstolo do Cristo, que esteve na Terra e nos deu tantos exemplos. Muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.